JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês do Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores estudiosos da cultura negra no Brasil, o compositor, escritor e pesquisador Ney Lopes. Ney, é um prazer falar com você. Você está lançando o romance Rio Negro 50. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Esse aí é meu quinto romance já. Eu resolvi interferir um pouco na história, né? Então levar para o campo ficcional essas informações que eu adquiri ao longo do tempo, né? E tenho feito isso com bastante prazer. Esse então seria o quinto romance, sempre tematizando a questão negra, a minha vivência como afrodescendente. E nesse livro eu resolvi dar um foco a um período da história do negro no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que é um período de muita efervescência, um período em que há um protagonismo bastante acentuado dos negros no Rio de Janeiro, que é a década de 50. Eu queria que você falasse o que aconteceu na década de 50 para que esse protagonismo viesse à tona. Utilizei nessa narrativa um lugar real que existiu no Rio de Janeiro da década de 50, que era um bar no centro da cidade, próximo à Biblioteca Nacional, próximo ao Teatro Municipal, próximo à Associação Brasileira de Imprensa, onde se reunia efetivamente, na realidade, um núcleo de intelectuais negros. Então a ação se passa toda nesse universo, chegando ao teatro musicado, onde havia uma predominância também de artistas negros, na realidade. Então, criei toda uma trama que, de certa forma, é até complexa. Ney, o seu novo livro tem como pano de fundo a Copa do Mundo de 50? Eu resolvi pontuar o desenvolvimento da narrativa a partir da Copa do Mundo de 1950, que foi a grande tragédia emocional, esportiva, que redundou assim num decréscimo muito grande da autoestima, né, do povo brasileiro como um todo. E nessa tragédia esportiva, o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Havia um reduto, né, de jogadores negros, basicamente na defesa do time do selecionado brasileiro. O goleiro Barbosa era negro, o médio esquerdo, tem outro nome hoje, não sei qual é, não me lembro, tinha um apelido de Bigode, jogava na esquerda, e o lateral, Juvenal. Todos os três negros foram acusados, e principalmente o goleiro Barbosa, de terem sido os pivôs dessa derrota por uma fraqueza emocional, como se dizia na época, falta de responsabilidade, uma série de coisas dessa natureza. Então eu resolvi contar essa história do protagonismo negro na vida brasileira, carioca, né? Efetivamente, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e tudo então ecoava a partir daqui. Eu resolvi contar essa história a partir de um lance, de uma coisa de violência, de uma ocorrência de violência, que seria o linchamento de um desses jogadores, isso na ficção, evidentemente, no dia seguinte à perda da Copa do Mundo. E escolhi exatamente o Bigode, contando ficcionalmente que ele estava saindo de um trem da Central do Brasil na tarde do dia seguinte à derrota da seleção brasileira, caminhando pelo centro da cidade, da Central do Brasil em direção à Praça Mauá. Um grupo de pessoas, principalmente jovens, alunos do Colégio Pedro II, que fica no trajeto que eu imaginei, veem aquela figura, acham muito parecido com o jogador e resolvem linchá-lo. Então, a partir daí, a gente desenvolve toda uma discussão que vai do futebol, vai do esporte, passa pelas artes, passa pela vida intelectual em si. O Rio de Janeiro sempre foi uma caixa de ressonância da cultura afro-brasileira? Claro, porque o Rio de Janeiro era a capital, e tudo que acontecia aqui, evidentemente, repercutia. Mas o que é interessante, que foi o que mais me motivou, é que você hoje não vê esse protagonismo. Esse protagonismo é julgado, não está no centro, quer dizer, protagonismo evidentemente tem que ser o centro, né? Então isso aqui é interessante. A cultura negra hoje, no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, é mantida na periferia, é tido como uma manifestação periférica
quando nessa década era uma manifestação central. Embora fosse popular, embora fosse às vezes mal vista, mal percebida, vista com preconceito, vista com discriminação, mas era alguma coisa que estava no centro dos grandes acontecimentos da vida cultural carioca e brasileira. Eu interrelacionei várias situações em que o negro estava presente nessa década para poder traçar esse painel desse protagonismo. Quer dizer, um protagonismo que vai pelo futebol, vai pelo teatro musicado, passa pela fundação de escolas de samba fundamentais, como o Acadêmico Salgueiro, por exemplo, que reformulou a noção do espetáculo da escola de samba, passa por uma viagem real que houve de uma delegação do Acadêmico Salgueiro a Cuba. Foi talvez a única escola de samba que tenha ido se apresentar em Cuba, e exatamente logo após a Revolução Cubana. Como é que você vê, então, o caminho do samba hoje em dia? Olha, samba é uma coisa vastíssima. Eu estou publicando agora um dicionário da história social do samba, em parceria com Luiz Antônio Simas, que é um professor de história da UFRJ. A gente enfoca todas as possibilidades do samba, porque há uma distorção também de visão, quando as pessoas, quando se fala samba, só pensam em escola de samba. Não é não, tem outra coisa. Tem vários tipos de samba. Claro, tem toda uma cultura envolvendo o samba que não passa necessariamente pela escola de samba. Então é isso que a gente tem que corrigir o olhar, corrigir a percepção. E é isso que eu tenho feito com a minha ficção e me divertindo bastante com isso também e sendo ouvido, né? Esse livro de agora, o Rio Negro 50, está sendo objeto de muito comentário, de muita matéria importante em jornais. Então isso é que é bom, a gente provocar uma discussão, provocar o acesso ao conhecimento, né? Eu acho que cultura é basicamente você modificar, quando as coisas estão aí e as pessoas aceitando de qualquer jeito, achando que tudo está bom. Não, a gente tem que discutir. Peraí, vamos por um caminho melhor, vamos esclarecer melhor o que é isso, como é que é e tal. Você considera o funk uma produção cultural? Tudo que o ser humano faz é cultura. Agora você tem que distinguir aquela cultura que é espontânea, nasce dentro do seu próprio berço e se desenvolve dentro do seu próprio berço, daquelas coisas que vêm de fora e são impostas, né? Essa é a minha observação sobre esse fenômeno do funk e tal. O fenômeno do rap, por exemplo, né? Quando surgiu, o que me chamou a atenção é que o rap é um ritmo e poesia. Na sua essência, uma poesia de improviso declamada, né? Então todo mundo achou bacana, puxa, os rappers, que coisa impressionante. Mas esquece que a cultura brasileira está cheio de música, inclusive, cantigas improvisadas. O coco de embolada no Nordeste, o Partido Alto no Rio de Janeiro, tudo isso é a mesma coisa. Ney, e o racismo no Brasil? A gente tem um Estatuto da Igualdade Racial que foi aprovado e tal, embora tenha sido totalmente esvaziado nos seus conteúdos, mas está aí. As políticas de cotas são combatidas, ainda não foram assimiladas, mas tem dado resultado, existe comprovação. Agora, os números de inclusão, eu acho que ainda são bastante ralos, né? E você ainda vê muita manifestação racista em toda a sociedade brasileira, embora hoje o racismo seja tipificado como crime, né? Mas ainda as coisas acontecem, toda hora você vê no jornal. Mas o importante é a nossa literatura que está aí, nosso Rio Negro 50. Você já leu ou não? Ainda não tive esse prazer, mas vou ler, com certeza. Vai gostar. Olha, Ney, foi um prazer falar com você, sucesso pro livro. Prazer é todo meu também, é sempre uma alegria estar junto com você. Muito obrigada, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que lutar pelo que a gente acredita e pelo que merece ser justamente defendido. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você, um grande abraço a você e para os seus ouvintes também. Obrigada. Não,